Olá, boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Nessa tarde eu vou passar mais um estudo sobre a promessa, Jesus promete o Espírito Santo. Mas antes de mais nada, eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor possa estar me conduzindo nessa ministração. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, me coloco agora diante da tua presença, Senhor, para te agradecer por mais uma oportunidade a qual o Senhor me dá de poder ministrar a tua palavra, Senhor. Eu oro, Pai amado Senhor, para que o Senhor me conduza através do teu Espírito Santo, Pai amado Senhor, e ministre a tua palavra, Senhor, através do teu Espírito Santo. A espada é do Espírito Santo, por isso eu peço, Espírito Santo, manuseia a palavra de Deus, Pai amado Senhor, falando comigo, falando com meus irmãos, através da tua palavra, que a palavra a espada é do Espírito Santo. Oro, Pai amado, Deus querido Senhor, que o Senhor, Pai, o Senhor me leve e me dirija, guiado pelo teu Espírito Santo, como diz em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 18, e também Romanos, capítulo 8, o versículo 14, guiado pelo teu Espírito Santo, para que não seja na carne, mas seja no teu Espírito esse ensinamento bem dirigido. Oro também para que o Senhor venha repreender toda a força do mal que tentar atrapalhar e intervir na administração e na transmissão da tua palavra, e que também vai atrapalhar a minha comunicação, de ser uma ferramenta para comunicar a tua palavra, Pai, para transmitir como porta-voz da tua palavra. Oro também, Senhor, que o Senhor venha abrir o entendimento de todos aqueles que estarão participando dessa live, também daqueles que vão ver mais tarde, Pai amado, o Senhor abre o entendimento deles, fala com eles aquilo que o Senhor quer falar na tua palavra, porque o Espírito Santo, Pai amado, o Senhor convence do pecado, da justiça e do juízo e traz para a tua presença as pessoas, Pai amado. Também o teu Espírito Santo, ele nos faz lembrar e nos ensina e nos guia em toda a verdade para que nós não podemos pecar. Oro, Pai amado Senhor, que o Senhor me deixa sensível à tua voz, ao teu Espírito Santo, para poder falar dirigido pelo teu Espírito Santo. Pai amado, Deus querido, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, eu vou estar lendo aqui o texto aqui, e vai falar, Jesus promete o Espírito Santo. Vou usar a Bíblia NA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, o que não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco o mundo não me verá mais, vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e eu que estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou. Não lhe dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse? Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu lhe falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai
e que eu faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Então eu vou estar lendo aqui. Falou 3 vezes aqui nesse capítulo que aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos, é o que guarda os meus mandamentos. Então, amar, irmão, não é um sentimento, amar é atitude. Você mostra que você ama Jesus obedecendo a palavra dele. Obedecer é melhor do que sacrificar, porque tem gente que não pede culto, não estou falando que você não deve deixar de ir para a igreja, você deve ir, que lá você vai ouvir a palavra, você vai louvar Deus. Então tem gente que eles preferem sacrificar do que obedecer, que foi o rei Saul ali. Você pode ver que lá em 1 Samuel, no capítulo 15, o profeta Samuel, ele era dirigido pelo Pai, o Senhor Deus. Que é assim, o Samuel, ele era sacerdote, era profeta e é juiz. O sacerdote, ele recebe do povo para Deus. É um representante do povo, ele recebe é um intermediário entre Deus e o povo. Ele recebe do povo para Deus. E o profeta, ele recebe do seu Deus para o povo. Então, veja bem, então o Samuel, ele recebeu ordem do seu Deus de dar instruções para o rei, porque o rei não podia fazer as coisas sem a direção do seu Deus. Então tinha o profeta ali para dar instruções a Saul. Aí o Samuel, o nome de Samuel significa Deus ouviu. Samuel dava instruções para Saul, só que Saul era desobediente. No capítulo 13, o profeta Samuel disse para Saul esperar 7 dias para que ele fosse lá para oficializar o sacrifício. Aí o Saul ficou esperando, quando chegou o 7º dia, os soldados dele estavam se escondendo, porque os filisteus estavam fazendo pressão psicológica, fazendo com que o povo se assustasse, que eram muitos carros com areia do mar, carros. Aí ficou só um remanescente de 3.000 homens, foi 2.000 homens, se não me engano, ficou só 600 pessoas, ele contou depois ali. Daí ele ficou angustiado, e quando o 7º dia o profeta Samuel não chegou, ele pegou e fez o sacrifício. Então, ele desobedeceu uma ordem do profeta. Então ele não podia fazer as coisas a par do profeta, tem que fazer orientado pelo profeta. Quer dizer, não era um rei, tinha autoridade absoluta, ele fazia a coisa dirigida pelo profeta. Então ele desobedeceu ali, assim que acabou de fazer o sacrifício, o profeta Samuel chegou. Ele perdeu ali a dinastia lá do trono dele, ele já não ia passar para outro, que é Davi. E a dinastia dele, o trono dele ia passar. Depois, no capítulo 15, o profeta Samuel falou para ele ir no território dos Amalequitas, que é um povo inimigo do povo de Deus, que no deserto, quando o povo saía, peregrinava no deserto, os Amalequitas pegavam os doentes, as mulheres grávidas, rasgavam a barriga das mulheres grávidas e matavam as crianças, matavam os idosos, os fracos que ficavam para trás. Eram assim, pegavam na covardia. Aí Deus falou que ia riscar o nome de Amaleque da face da terra. Aí Samuel falou, vai lá e vinga Amaleque, mata tudo, consagra tudo à destruição, mulheres, crianças, bois, animais, não deixa nada vivo. Aí Samuel foi, ele precisou dar ouvidos aos soldados do que ao voz do profeta, e preservou os melhores do bois e também preservou a Amaleque. Mas tudo que não tinha valor, tudo que não tinha valor ele destruiu, só preservou as coisas boas. E preservou também a Amaleque, o rei Amalequita. Quer dizer, o que quer dizer isso aí? Que tem pessoas que preferem ouvir um parente do que ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que preferem ouvir, por exemplo, cônjuge. Tem pessoas, a mulher prefere ouvir o marido do que ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas no cônjuge que o marido prefere ouvir a esposa do que a palavra de Deus. Essas pessoas aí, elas não são dignas do Senhor Deus. E foi o Senhor Deus que disse aí, aquele que ama pai, mãe, mulher, marido, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Está lá, Lucas capítulo 14, também está Mateus capítulo 10, tem várias passagens que passam disso aí. Então, essas mulheres aí que amam mais o marido, obedecem mais o marido do que a palavra, essa esposa aí não é digna do Senhor Deus.
porque o marido dela está na frente do seu Deus. É um ídolo no coração dela. Então, esse marido aí, ela deve amar o marido, mas nunca amar o marido dela mais do que o seu Deus. Da mesma forma, o marido deve amar a esposa, mas nunca amar a esposa mais do que o seu Deus. Qualquer parente, filho também, tem pessoas que amam mais o filho do que o seu Deus. São ídolos no coração dessas pessoas aí. Essas pessoas que amam a esposa que ama o marido mais do que a Deus, e o marido que ama a esposa mais do que Deus, esses cônjuges não são dignos do seu Deus. O Senhor falou isso aí. Então, o Saul preferiu dar ouvido aos soldados do que a voz do profeta, que o Samuel era dirigido pelo Senhor Deus. Não o falso profeta, não, o profeta verdadeiro. Era dirigido pelo seu Deus. E ele desobedeceu, preservou ali. Aí chegou lá, o profeta Samuel até fala, obedecer é melhor do que sacrificar, né? Que é religião. Tem a pessoa que chega assim, o que oferecer para o senhor? Milhares de cordeiros, de bois, dar o meu primogênito? Não, obedecer o que o senhor quer, que é a obediência. Está lá no profeta Amós, também está ali em Miqueias, obedecer é melhor do que sacrificar. E quer dizer isso? Religião. Tem pessoas que cantam muito, não perde culto, são dizimistas fiéis, que mais? Toca instrumentos na igreja, dá aula na escola dominical, faz a liturgia do culto, é esforçado, é diligente na liturgia do culto. É que nem Marta e Maria. Marta era preocupada com a liturgia do culto. Já Maria preferia estar aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, para quê? Para obedecer. Então tem que os dois juntos, né? A liturgia é importante, mas também obedecer, ouvir a palavra, obedecer. Senão vira uma religião vazia, né? A religião pura e imaculada por Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas e se manter imaculado com o mundo. Então quando você diz não ao mundo, é a prova que você ama ao Senhor Deus. Vamos lá, irmão. Eu não vou perder muito tempo não, porque eu quero fazer um tempo bem breve, para o vídeo não ficar muito tempo e ficar cansativo para os irmãos ver depois. Então tá aqui, ó. Passar para os irmãos aqui no versículo 15, que fala aqui, ó. As palavras de Jesus ecoam as exigências da aliança de Deuteronômio, que foi aqui o versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. As palavras de Jesus ecoam as exigências da aliança de Deuteronômio, que é guardar os mandamentos. Refletem sua autoridade única, reflete a sua autoridade única. O Antigo Testamento. O verdadeiro amor se manifesta em obediência voluntária. O verdadeiro amor se manifesta em obediência voluntária. Agora vamos ver algumas referências que falam aqui de obedecer. Está no Velho Testamento. Como diz aqui, as palavras de Jesus é com a exigência da aliança de Deuteronômio. Então vamos lá. Deuteronômio 5:10, vamos lá para a exigência lá. Deuteronômio 5:10, rapidamente. O Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, escrito do Pentateuco, escrito por Moisés. Vamos lá, rapidinho, 5:10. Deuteronômio 5:10. Vou passar rapidamente aqui para não ir muito longo, o vídeo não ser muito longo. Vamos lá? 5:10. Diz aqui, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que mais? Vamos lá? Também 6:5:6. Está aqui escrito aqui, ó. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que lhes ordeno estarão no seu coração, estão no coração para obedecer. Então, para Deus não é apenas para ter conhecimento intelectual, é para praticar, para aplicar. E seja praticante da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos com falso discurso. Agora tem mais outras referências aqui, também 7:9. Que é obedecer. O que me ama é que obedece a palavra de Deus. Guardar é obedecer a palavra do seu Deus. Esse é o que ama. O que fala que ama e não obedece é hipócrita. Está aqui. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações
aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Você prova que ama a Deus quando você obedece a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, você está dizendo que você ama o seu Deus. Quando você guarda e cumpre os mandamentos, está dizendo para o seu Deus que você ama Ele. Então isso é amar. Amar é obedecer a palavra de Deus. Então vamos continuar aqui, falando mais aqui. Também 10, 12 e 13. Está tudo em Deuteronômio, essa parte de amar, viu? Que é obedecer. 10, 12 e 13. Então está aqui. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor. Temer o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? Temer ao Senhor é você obedecer a palavra dele de forma respeitosa e reverente. Esse é o temor do Senhor. Inclusive, o livro de Provérbios, que contém 31 provérbios, ele se resume no temor do Senhor. O temor do Senhor é uma fonte de vida, é o princípio da sabedoria e é obedecer a palavra de Deus de forma respeitosa e reverente. Isso é temer ao Senhor. Não é medo, é você obedecer a palavra de Deus de forma respeitosa e reverente, o temor do Senhor. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhe ordeno para o bem de vocês. Então, é amando que você agrada ao seu Deus, é obedecendo que você agrada ao seu Deus. Vamos mais aqui, 11, 13 e o 22, rapidamente aqui, 11, 13 e 22. Se vocês, de fato, obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma. Então, está aqui. O que mais? Então, tá a parte que fala em Jeremias 29, que fala assim, diz assim, de obedecer de todo o coração. Depois eu vou ver lá. Também 22 aqui, que vai falar aqui, 22. Porque se vocês de fato guardarem todos esses mandamentos que eu lhe ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele. Isso é amar ao seu Deus, andando em todos os caminhos e obedecendo a Ele. Então está aqui. Então está em Jeremias 29, está escrito assim, que diz assim, o 29 que diz aqui. Vou pegar aqui para os irmãos, vou voltar aqui para coisa. Assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Né? Aqui no Antigo também fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Bom, aqui então nós vemos aqui, que eu já li aqui, né? Então, as palavras de Jesus ecoam a exigência da aliança de Deuteronômio e reflete sua autoridade única. O verdadeiro amor se manifesta em obediência voluntária. Se vocês me amam, guardam os meus mandamentos, e eu o pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. O Espírito Santo, que está no versículo 26. O Espírito Santo que está no versículo 26, que diz aqui. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse. Diz aqui, o Espírito da verdade, que guiará os discípulos a toda a verdade, que está no 16:13 de João, 16:13. Diz assim, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Vamos voltar nesses versículos aqui, tá? O que mais aqui? Vamos lá, mais a respeito. Se virá como outro Consolador ou presença consoladora. Ele habitará nos seguidores de Jesus para sempre, funcionando como um emissário de Jesus em sua ausência física. A promessa da presença divina com os seguidores de Jesus, está em 14, o 15 e 24, que se vocês me amam, guardam os meus mandamentos, e 24, que diz aqui, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que eu vos tenho
que estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Diz aqui, dessa forma, inclui o Espírito, que é o versículo 15 e 17, aqui está falando da Trindade, viu? Inclui o Espírito, versículo 15 e 17, inclui Jesus, versículos 18 e 21, e também inclui o Pai, versículo 22 e 24. Estão repetindo. Então, quer dizer, está falando aqui, a promessa da presença divina com o seguidor de Jesus, em capítulo 14 de João, e o versículo 15 ao 24, inclui o Espírito, versículo 15 a 7, inclui Jesus, versículo 18 e 21, e inclui o Pai, 22 e 24, a Santíssima Trindade. São pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas distintas. Ele habita com vocês e estará com vocês. São pessoas distintas do Senhor Deus. Isso não quer dizer que não houve nenhuma obra do Espírito de Deus nos crentes antes desse tempo, está em João 7,39. Eu vou entrar num assunto aqui, também que eu vou falar do Espírito Santo, João 7,39, que diz aqui. Vou pegar um pouquinho antes, ó. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, a água é uma tipologia do Espírito Santo. A pomba também é uma tipologia do Espírito Santo. Chuva é uma tipologia do Espírito Santo. Vamos pegar aqui, ler essa nota aqui. Diz aqui, eu vou pegar o versículo 39. Que sede, né? Então, tem que... a passagem profética do Antigo Testamento, tais como Isaías 51, está falando de beber. E também Isaías 12, tem sede, isto é, tem sede de Deus, tá? Isaías 55, 1. Rapidamente, Isaías 51, é bom passar esses textos aqui, que os irmãos têm uma compreensão que está falando do Espírito Santo. Isaías 55, 1. Olha o que diz Isaías 55, 1. Vai falar aqui, Isaías 55, 1. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É o Espírito Santo aqui. E também tem Josué 12, 13. Rapidamente, Josué 12, 13. Josué 12, 13 é o primeiro livro histórico da Bíblia. Josué 12, 13. Vai falar aqui, Josué 12, 13. Josué 12, 23, aliás. Josué 12, 23. Diz aqui, o rei de Quedes, o rei de Joquinão, do Carmelo, o rei de Dor, em Nafel, acho que é o 23, é o 12 e o 23, só pegar aqui direito aqui, para não ler errado. O 12 e o Josué, cadê? Josué é 12, 3, perdão, mano, Josué é 12, 3, por isso que não estava dando certo. Josué 12, 3. Vai falar aqui, 12 e o 3. Opa, 12, 3. Diz aqui, desde a Campina até o mar de Quinerete, para o leste até o mar da Campina, o mar salgado, para o leste, pelo caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul abaixo das encostas do Monte Pisga. Josué, irmão, é Isaías 12, 13, depois não está dando errado. É Isaías 12, 13. Isaías 12, 13, depois não está dando certo. Isaías 12, 13. Isaías 12, 3, um minutinho só. Isaías 12, 3. Opa, aqui. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Vamos lá, continuando. Então está aqui, tem sede, isto é, tem sede de Deus. Vir a Jesus, tem sede de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, sede da palavra de Deus. Tá também em João 6, tá? Eu vou ler isso aqui depois.
Jesus, vir a Jesus e beber, significa crer nele, entrar em um relacionamento pessoal e contínuo de confiança para com ele. Tanto a imagem de vir a Jesus como alguém que vai até uma pessoa, como a imagem de beber, sugerem a participação em envolvimento pessoal e sincero, e não um mero assistimento intelectual. Só pegar para os irmãos aqui no João 6, que Jesus falou também a respeito de pão e de bebida, porque tanto o pão e a água representam o Espírito Santo e a palavra de Deus, tá? Vou pegar aqui, e Deuteronômio 8:3 fala, nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o pão, a palavra e, o Espírito, e a água, o Espírito Santo. Vou pegar aqui para os irmãos, ó, Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ele havia apenas, pegar só o lugar que fala aqui. Ó, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, viu? João 6, o versículo 35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. De fato, tá, então vamos voltar para o texto lá. Eu estou no contexto que eu pegando de forma geral, ó, você pega o versículo, o contexto do versículo é o capítulo, e o contexto do texto é o livro, tá? É geral. Vamos continuar. João 14, tem outras coisas para falar aí, João 14, e o primeiro 7, que eu não terminei ainda, João 7, o 39, rapidamente, vai falar aqui, aqui eu já li, agora vamos para João 14, mais coisas para falar aqui a respeito, ó, continuando o estudo, então eu li aqui, né? O Espírito da verdade, que guiará o discípulo em toda a verdade, se virá como outro consolador, ou presença consoladora. Isso aqui eu já li, vamos pegar aqui, diz aqui mais aqui. Voltei para junto de vocês. Muito provavelmente significa que Jesus vai aparecer ao discípulo após a sua ressurreição. Capítulo 20 e 21. Alguns intérpretes entendem que a frase é uma referência à vinda do Espírito Santo, prometido por Jesus, que é o versículo 16 e 17. Mas tanto Jesus quanto João sempre usam a formulação precisa para preservar a distinção entre Jesus e o Espírito Santo. Então, o 21 fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Os guarda, isto é, os segue e obedece. Obediência a Cristo é uma indicação de amor genuíno por ele. Então, a obediência a Cristo é uma indicação de amor genuíno para ele. Obediência a Cristo é uma indicação de amor genuíno a ele. Então, no versículo 22, então Judas, não o Iscariote, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Diz aqui, Judas. Mencionado aqui é provavelmente Judas, filho de Tiago. Então, Judas não é o Judas Iscariote, o Judas que traiu o Senhor Jesus, tá? Então, tem aqui o Judas aqui, que é filho de Tiago, e tem o Judas também, que é o meio-irmão do Senhor Jesus, que é irmão de Tiago. Jesus, ele teve 4 meio-irmãos, que falam do nome ali, que são filhos de José com Maria, que é Tiago, Judas, Simão e José. São filhos gerados de José com Maria. O Senhor Jesus nós sabemos que é o Filho de Deus, foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Então está aqui, continuando, então Judas, filho de Tiago, que aparece em Lucas 6,16. Só pegar as referências para os irmãos saber do Judas, filho de Tiago. Tá? Então 3 Judas aqui, dos discípulos de Jesus. Colocar aqui, vamos pegar direito, Lucas 6,16. Lucas 6,16. Lucas 6,16. Vai falar aqui, Lucas 6, 16. Diz aqui, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Está falando aqui da lista dos apóstolos, tá? Ó, só pegar a lista dos apóstolos para você saber.
Não está no assunto, mas você está sabendo. Para não ter confusão, ó. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Ele escolheu 12 dentre eles, porque havia mais de 70 discípulos. Contado, havia mais de 70 discípulos, 72. Então escolheu 12 entre os 70, mas então posso ser que tinha até mais de 70. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João. Tiago e João são irmãos, filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu. Bartolomeu é Natanael, que se conta em Evangelho de São João, no capítulo 2. Ele está debaixo de uma figueira. A sombra da figueira servia para orar e também para estudar as Escrituras. Mateus é o publicano, cobrador de impostos, também conhecido como Levi. Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Cariotes, que se tornou traidor. Então, só como fazer um comentário aqui, é interessante que Jesus conseguia unir facções no mesmo grupo, né? Facções são partidos rivais em um mesmo grupo, que aqui é Simão, chamado Zelote, e Mateus, quer dizer, o Zelote era contra pagamentos de impostos a Roma, e o Mateus ele era cobrador de impostos. Então, Jesus ele uniu facções, partidos diferentes no mesmo grupo. Jesus é tremendo, né, irmão? Ele consegue, né? Infelizmente, nossa igreja exige muitos partidos, muitas facções, né? Isso aconteceu ali na igreja de Coríntios. Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, né? Fazendo facções, fragmentando a igreja em partidos, né? Se gloria em homens. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Infelizmente, a igreja é fragmentada por partidos, as chamadas panelinhas. Isso existe no nosso meio, então a gente não pode ocultar, né, irmão? Mas eu achei muito interessante, Jesus uniu duas facções rivais no mesmo grupo, unidos, né? Mateus, cobrador de impostos, e Simão Zelote, que era contra o pagamento de impostos. Glória a Deus. Vamos continuar o estudo? O estudo aqui. Eu falei do Simão Zelote, não foi isso? Judas, mencionado aqui, provavelmente Judas, filho de Tiago, que aparece em Lucas 6,16 e também Atos 1,13. Atos 1,13. Vamos lá. Vamos pegar falar sobre Judas. É bom passar por um estudo, então isso acrescenta, né, irmão? Acrescenta. Quanto mais conhecimento, eu não costumo expressar nada nas escrituras. Eu gosto de ler até as genealogias. Genealogia sabe o que é nomes, né? Eu gosto até de ler genealogia, eu leio, tá? Eu não gosto de expressar nada das escrituras. Eu como tudo, é que nem o prato lá que chega para a gente comer, né? Tá o prato lá colorido lá. Hortaliças, as carnes, são os grãos, tem as legumosas, os legumes, o que tiver, né? Eu como tudo, não tem esse negócio assim, sou enjoado para comer, não. É a palavra da coisa, eu gosto de comer tudo da palavra, né? Que nem só de pão, mas de toda a palavra que pode da boca de Deus, então eu como tudo. Eu como os 5 livros do Pentateuco, eu como os 12 livros históricos, eu gosto de comer também os 5 livros poéticos, eu gosto de comer também os 5 profetas maiores, eu gosto de comer também os 12 profetas menores, eu gosto também de comer os 4 evangelhos, gosto de comer também o livro de Atos dos Apóstolos, gosto de comer também as 13 cartas paulinas, gosto de comer também as 8 epístolas gerais e gosto também de comer o livro de Apocalipse. Ultimamente eu estou saboreando mais o livro de Apocalipse, né? Alimento espiritual, né? É uma alegoria para dizer que nós se alimentamos do alimento espiritual. Então, nesse caso, eu sou guloso, viu, irmão? Eu como bastante, eu não, vamos dizer assim, eu não desperdiço, não. Eu rapo nesse sentido, eu rapo o prato, eu como tudo. Glória a Deus, né? Apetite, né? Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, da palavra, né? Vamos lá? Continuando o estudo aqui, glória a Deus, né? Então comer, você pode comer sem restrições, não tem, contraindicação se comer bastante a palavra de Deus, né? Fica menos anêmico espiritualmente, né? A alimentação espiritual é contraindicação se você comer bastante. Os outros alimentos físicos nós sabemos que existem contradições, principalmente se aqueles têm restrições alimentares. Agora vamos continuar aqui.
O assunto falando aqui é o 20 e... Ó, faltou o Atos, acabei conversando bastante e esqueci de falar. O Atos no capítulo 1 e o versículo 13. Vamos lá, Atos 1, 13. Atos 1, 13. Atos 1, 13. Vai falar aqui, vai falar que é Judas. Atos 1, 13. Filho de Tiago. Atos 1, 13. Vamos lá, Atos 1, 13. Atos 1, 13 vai falar aqui. Dessa forma, quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniu Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então, Judas, Tiago, que o Judas Iscariotes já havia se suicidado. Tá? Vamos lá, continuar. O versículo 23 diz aqui: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Perceba, no versículo 15 de João 14, fala: o que me ama é que guarda os meus mandamentos. No 21 também fala: o que me ama é o que guarda ou que obedece aos meus mandamentos. E aqui no 23 também: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Então, amar não é amar de palavra, é atitude, é obedecendo. Que nem nos outros vídeos, que é a questão da fé. A fé sem obras é morta. Então, o amor sem obediência é um amor falso, né? Vamos dizer assim. Ó, 23, vai falar aqui, o 26 agora, né? Morada. O 23, morada. Morada, grego, moné, quarto. É a mesma palavra usada em um contexto diferente no versículo 2. E diz aqui, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Então, continuando aqui, o versículo 23, que eu já falei: agora assim como o pai e o filho fazem agora a sua morada, assim como o pai e o filho agora fazem a sua morada, com os cristãos nesta era, Jesus está preparando para eles um lugar no céu, onde um dia viverão com Deus. Que é no versículo 2, 3 que eu acabei de ler agora, que foi esse aqui, ó. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam também. Então, o Jesus, o Pai e o Filho faz morada aqui com a gente na terra, o Espírito Santo, mas um dia nós vamos fazer morada lá no céu, que João vai buscar a igreja, né? Só pegar uma coisa aqui também, João, que o verbo habitou entre nós. Não foi, irmão, que o verbo habitou nós? No versículo 14 de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, o Espírito Santo está habitando com nós, dentro de nós, mas um dia ele vai nos levar para o céu e vamos morar eternamente com o Senhor lá no céu, né, irmão? Glória a Deus. Quem está esperando o Senhor Jesus, né, irmão? Glória a Deus, a volta de Cristo, né, irmão? Esperando, obedecendo a palavra, né? Vamos lá. Continuando o estudo, o 23 que eu li aqui, não foi? Então está aqui. É a mesma palavra usada em um contexto diferente que no versículo 2, assim como o Pai e o Filho fazem agora sua morada com os cristãos, nesta era, Jesus está preparando para eles um lugar no céu, onde um dia viverão com Deus, que é o 2 e o 3, sobre o tema de habitação, Deus entre o seu povo, então 1,14 que eu acabei de dar. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Agora, o 26, vai falar aqui, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse. Diz aqui a nota desse versículo: esse ensinará a vocês, usa no grego o pronome masculino ekeinos, em vez do pronome neutro ekeinos, que seria esperado para concordar gramaticalmente com antecedente neutro. Pneuma, que é espírito, pneuma é espírito. Então, no curso de teologia, tem até o curso da doutrina do Espírito Santo, que é pneumologia. Pneuma, espírito. Então, a doutrina do Espírito Santo é pneumologia, que é espírito, que é a doutrina do Espírito Santo. Muitos intérpretes têm visto isso, tudo que o Pai tem é meu, e por isso eu disse que o Espírito vai receber do que
meu a você. Só vou ler a nota aqui, rapidamente. Diz aqui, o 13 até o 15. Sobre o Espírito Santo, tá, o 14, 16, 17, o ministério do Espírito de guiar os seguidores de Jesus em toda a verdade é uma promessa especialmente dirigida a estes 11 discípulos e encontra especial cumprimento na obra posterior destes discípulos de escreverem ou supervisionarem pessoalmente a escrita destes livros do Novo Testamento. A promessa semelhante às outras coisas ditas por Jesus nestes capítulos também tem uma aplicação mais ampla a todos os crentes, quando o Espírito Santo os guia e conduz, Romanos 8,14 e Gálatas 5,18. A atividade do Espírito Santo de anunciar as coisas que estão para acontecer sugere que ele conhece o futuro, o que somente é verdade acerca de Deus. Isto fornece prova da plena divina do Espírito Santo. Isto fornece a prova da plena divindade do Espírito Santo. A palavra anunciar, angelô, ocorre mais de 40 vezes na tradução da Septuaginta do livro de Isaías, em que anunciar as coisas que hão de vir é de domínio exclusivo de Deus, de onde desafia qualquer um a anunciar as coisas que hão de vir. Então tem várias referências aqui, né? A hora eu li aqui, que diz aqui, né, a promessa semelhante às outras coisas ditas por Jesus nestes capítulos também tem uma aplicação mais ampla a todos os crentes quando o Espírito Santo os guia e conduz. Romanos 8,14. Então o Espírito Santo nos guia, e nos conduz. Romanos 8,14, vamos ver aqui. Romanos 8,14. Rapidamente, Romanos 8,14. Vai falar aqui que o Espírito Santo, ele nos guia. Romanos 8,14. Diz aqui, Romanos 8,14. Dessa forma. 8,14. Romanos 8,14. Não tinha só. Romanos 8,14. 8,14. Diz aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o que é filho de Deus é quem é guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faz guiar em toda a verdade, nos guia na palavra. Que o Espírito Santo recebe do quê? Recebe de Jesus e anuncia a nós, que é a espada do Espírito. Então, o Espírito Santo recebe o que de Jesus? O quê? O ensinamento, a palavra, e passa para nós. É o emissário de Jesus, compreende? Então, o Espírito Santo, ele não revela de si mesmo, ele revela de Jesus, da palavra, e traz para nós, é o auxiliador. Então, quando nós ministramos na direção do Espírito Santo, e não na carne, está entendendo? Então, veja bem, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo nos guia e nos orienta. Vamos lá, tem mais outras referências também, Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 18. Vou pegar para os irmãos aqui no Gálatas, e vai falar aí fala do fruto do Espírito, viu? Gálatas 5 e o 18. Vamos pegar o 16 já no comecinho e voltar ao versículo 18. Diz assim, ó. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito. O Espírito aqui é Espírito de E maiúsculo, é o Espírito Santo. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfazem os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Agora o versículo 18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da condenação. Só que o Espírito Santo é quem recebeu Jesus Cristo, que confessou Jesus como único sobre a vida deles. Só essas pessoas têm o Espírito Santo. E por isso o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque é loucura. E não pode entender porque elas dizem espiritualmente. Então o homem natural, ele não pode nos julgar. Nós podemos julgar ele porque nós temos o Espírito Santo, porque tem a mente de Cristo. Mas ele não pode nos julgar porque não tem o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo pode julgar. Então está aqui. Por isso que você não deve dar atenção ao carnal, tá? Não dê atenção para o natural, para o carnal, porque eles não têm capacidade de nos julgar porque não tem o Espírito Santo. Eles têm que ser regenerados, renovados através do Espírito Santo para eles poderem nos julgar, tá? Então veja bem aqui, ó. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da... Eu estou falando isso daí, então já vou passar para os irmãos. Antes deixa eu concluir aqui.
o que eu falando para os irmãos, foi do Espírito, né? Ah, eu estou falando aqui do 13 aqui, eu não continuo ainda, 16 e o 13 e o 15. Então está aqui, passei para os irmãos, em toda a verdade. É uma promessa especialmente dirigida a isso. Isso aqui eu já li, então agora eu vou pegar aqui e passar para os irmãos. Eu estou no versículo no 14, o versículo, você pode ver que está no 14, no 15, assim, já, é mais esses três textos aqui que falam do Espírito Santo. Então, vou pegar aqui novamente aqui, o Espírito Santo, é o versículo 26, rapidamente, diz aqui, ó, os irmãos aqui, falando para os irmãos, o fato de que ele ensinará todas as coisas, ele fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse, é uma importante promessa a respeito do futuro papel dos discípulos ao registrarem as palavras da Escritura. A promessa de Jesus aqui é especificamente a estes discípulos que viriam a ser os apóstolos depois do Pentecostes, embora haja naturalmente um ministério mais amplo de ensino e orientação do Espírito Santo nas vidas dos crentes, em geral, como se ensina em outros lugares, como eu já li Romanos 8,14 e Gálatas 5, 16 e 18, tá? Então, é a Trindade. Agora eu vou pegar um texto aqui também, porque eu estou falando assim que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, e não pode discerni-las, porque elas disseram espiritualmente. Por isso eles não podem nos julgar. Olha aqui, diz aqui, dessa forma, veja bem, dito também falamos, eu vou pegar até um pouquinho antes, então, não precisa correr, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem aos dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos sabedoria de Deus em mistério. Em mistério, a sabedoria que está oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Que é Pilatos, que é Herodes, que é os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus. Mas, como está escrito, nem olho viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Lembra? Aquele que me ama, que obedece a minha palavra. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Estou falando do Espírito Santo, viu? Com E maiúsculo. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Aquele consultor que o Pai envia meu nome, esse vou ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Tá aqui, o 14 agora. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. A pessoa natural é a pessoa carnal, é a pessoa que não confessou Jesus como Salvador. Tá aqui, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode, ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, então, é loucura para as coisas de Deus para o natural. Então, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Tá vendo? A pessoa natural, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não pode ser julgada por ninguém. Olha aqui, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não pode ser julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Entendeu? Porém, então aqui eu falo para os irmãos, né? Agora que me chamou a atenção, que a pessoa natural não aceita as coisas de Deus porque eles são loucura. A pessoa natural não aceita as coisas de Deus porque ele passa loucura.
Então, a pessoa natural, o canal, não aceita as coisas de Deus porque parece loucura. Agora, o que me chama a atenção é que tem muitos crentes que não são convertidos, irmão, e até dirigem igreja. Por exemplo, o crente, as igrejas hoje, principalmente as neopentecostais, elas estão abarrotadas de gente, mas lá existe a fornicação, que é o sexo entre solteiros, existe muito adultério, existe assistir muito pornografia. Eu estou ouvindo as pregações aí do pastor Paulo, ele está falando muitas coisas que acontecem nas igrejas. E aconteceu muito na época da pandemia, onde houve o confinamento das pessoas e aumentou, duplicou o consumo de acesso a sites pornográficos. Inclusive crentes também assistindo muitos sites pornográficos, em segundo casamento, divórcio, fornicação, usando de falácias, comentários falsos, com a Deus para fazer a namorada ter relações antes do casamento, furto, um tipo de furto, estava violando o corpo da namorada dele. Isso aconteceu muito na pandemia, está falando aí. Então, o que me chama a atenção, e aí, por exemplo, aí tem um crente que quer praticar a palavra, que obedece, e acha estranho. Então, quer dizer, você vê lá, líderes de igreja, missionárias, missionários, obreiros, que vê um jovem que não pratica a fornicação, que se guarda do teu casamento, ela pensa que esse jovem ele é efeminado, que ele não gosta de mulher, que ele é homossexual. Então tem esse pensamento, então, é o natural. Ele não compreende o espírito porque faz loucura. Isso tem nossa igreja, irmão. Pastores, obreiros, missionários que praticam a fornicação, assistem pornografia e acham estranho. Um crente que pratica a palavra, que se guarda do teu casamento, que não agarra as irmãs da igreja, que não fica com as irmãs da igreja, da mocidade, fica se beijando, agarrando os cantos, eles pensam que é homossexual, porque eles guardam a teu casamento. Isso acontece dentro da igreja. O mundo fala que o crente que se guarda do teu casamento, chamado de homossexual, é normal, isso é normal, porque é natural. Mas a igreja, tendo esse pensamento, é misericórdia, é a igreja carnal, é a igreja dos últimos tempos. Eu falei das 7 igrejas da Ásia ali, que só 2 que eram puras, as outras eram contaminadas com o ensino de Jadel, com o ensino dos Nicolaítas e também com o ensino Balão. As igrejas, eu falei errado a ordem ali, mas é Esmirna e Filadélfia. Até eu falei Laodiceia nos outros textos, a Laodiceia era uma igreja muito, muito ruim, não tinha nenhuma virtude. As igrejas que não se contaminaram com o ensino do mundo, que não se contaminaram com o sistema corrupto do mundo, que não tinha um termo corrupto com o mundo, que o mundo não tinha entrado na igreja, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna era liderada pelo bispo de Policarpo. E tinha também a igreja de Filadélfia, tá? A Filadélfia e a Esmirna. Foi onde nos contaminaram o sistema corrupto, que não tinha um meio termo comum. Infelizmente, as igrejas de hoje têm um meio termo comum. Roupas lascivas, fornicação de igreja, jovens praticando fornicação de igreja, vivendo amaziados e união Estado. Então, quer dizer, tá aí, isso acontece no nosso mundo aí, né? Então, o mundo achar que nós se guardamos até o casamento para ter relação sexual, e chamar que nós somos homossexuais porque a gente não pratica, é normal, porque eles são naturais. Mas irmãos dentro da igreja achar estranho, é misericórdia. Precisa se converter, né, irmão? Precisa obedecer a palavra, precisa amar a Deus e obedecer a palavra, né, irmão? O Espírito Santo demora para discernir as coisas espirituais. Eu vou ler isso aqui novamente. Olha, a pessoa natural não aceita. Vou ler de forma diferente, tá? O crente natural, fala crente natural, porque muito crente carnal, muito crente filisteu. O crente natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Ele não pode entender, porque disseram isso totalmente. Foi o crente natural, porque tem muitos crentes carnal que praticam comunicação e acha estranho que um jovem não espera até o casamento e não fica se agarrando e beijando dentro da igreja. E tem muita jovem tem muita jovem que termina o namoro com o varão da mocidade, porque ele não vai para a cama com ela, viu? Isso eu vi na pregação do Paulo Júnior. Muita jovem que termina o relacionamento de namoro com o moço, porque o moço não vai para a cama, não vai para cama com ela, no namoro, viu? Tá cheio aí. Eu vejo o jovem da mocidade, jovens da igreja se beijando na boca, aí, isso aí é lascívia, viu? Se agarrando nos cantos aí e depois fica cantando lá no púlpito lá. E acha ruim depois que a gente fala. Vamos lá. Vamos continuar o estudo. Ó, tá aqui. O versículo 27 agora, vamos terminar. Deixo com vocês a paz, a minha paz. Não lhe dou a paz que o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado com medo.
Então tá aqui, expressão paz, hebraico shalom, tinha uma conotação muito mais rica que seu equivalente em português, pois não transmitia apenas a ideia de ausência de conflito e tumulto, mas também a noção de bênção concreta, especialmente em termos de um relacionamento correto com Deus. Por exemplo, número 6, 24, 26, está falando da bênção sacerdotal ali, né, que o sacerdote produz paz ali para a nação de Israel. Quer ver? Número 6, o sacerdote ele abençoava, e seria a bênção apostólica, né? Só mostrar para os irmãos aqui, rapidamente, número 6, vamos lá, porque eu não quero ter muito tempo. Eu gosto de pegar bastante, mas eu não gosto de passar muitas horas, porque eu já percebi que as pessoas elas não gostam de ensinos muito longos. Mas é importante, irmão. Mas quem não gosta de palavra, manifesta aí, irmão, se vocês estão gostando aí, se vocês preferem de vídeo mais longo, como é que é? Então, manifesta aí para que eu possa ter uma dimensão melhor. Bom, número 6, aqui, ó. A bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés, fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e dê a paz. A paz que o mundo não pode dar. Vamos lá? Continuando aqui. Ó, a paz do mundo é a paz do hedonismo. Hedonismo o que é? Ele se entrega aos prazeres, né? É um prazer egoísta, que se entrega aos prazeres, à fornicação, aos adultérios, às pornografias. Tudo pelo prazer, né? Tudo pelo prazer. E eles evitam o sofrimento, a cruz. Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então o hedonismo é o contrário, é o oposto de levar a cruz. Né? Só que não é uma cruz com alegria, né? Vamos lá. Então a paz do mundo é a paz dos hedonistas, dos gregos lá. É tudo pela paz e evitar o sofrimento. Vamos lá. Jesus quer dizer que, né, ó, a paz. Eu li aqui, vamos lá. Ó, e também, eu li aqui no número 6, 24, 6, também Salmo 29, 11, Ageu 2, 9. E também, como resultado, a ideia de que está tudo bem na vida de alguém. Isto pode se manifestar mais claramente em meio à perseguição e tribulação. Então, na perseguição e tribulação se manifesta mais claramente a paz em nós, os crentes. João 15, 18, 19. Vamos lá, João 15, 18, 19. Diz aqui, se o mundo odeia vocês, saiba que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Por isso o mundo odeia vocês. Os cristãos não devem se surpreender que os descrentes do mundo os odeiem. Isto obedece a um modelo visto no mundo desde que Caim assassinou Abel, e visto também as nações do mundo do próprio Cristo. Também no 33, vamos ao 33, aqui, ó, diz aqui, ó, sobre a paz, em meio ao sofrimento e dificuldade que estavam por vir, que é o 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Aqui está falando aqui da perseguição religiosa. Olha aqui, sobre paz. Em meio ao sofrimento e dificuldade que estavam por vir, os discípulos de Jesus, bem como todos os que vêm depois deles, podem ter essa paz em comunhão com Cristo. De forma apropriada, o discurso de despedida de Jesus termina com uma nota de triunfo. Vamos continuar aqui? O João, olha aqui, continuando o estudo. E também, como resultado, a ideia de que, eu já li, eu já citei, o 28, ao afirmar que o Pai é maior do que eu, Jesus quer dizer que o Pai, como aquele que envia e dirige, é maior em autoridade ou liderança. Que o Filho, no entanto, isto não significa que Jesus é inferior ao Pai, é seu ser e essência. Como está em João 1:1, João 10:30, que o Filho não é inferior ao Pai. João 10:30 e também João 20:28. Claramente mostram.
O versículo 30 diz aqui, já não falei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, ele não tem poder sobre mim. O príncipe do mundo, né? Sobre o príncipe do mundo, está em 12:31, fala sobre o príncipe do mundo, 12:31, que é Satanás. Diz aqui, chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o príncipe será expulso. Olha aqui o 31, o príncipe deste mundo, em seu estado pecaminoso e caído, é Satanás, que é João 14:30, João 16:11 e também 1 João 15:19, referência a Satanás. Chegou o momento, se refere à cruz, onde o diabo será expulso, isto é, decisivamente derrotado. Lucas 10:18, vamos lá, Lucas 10:18, que ele vai ser decisivamente derrotado. Vamos lá, não precisa ter pressa não, terminar, deixa eu fazer o estudo completo aqui, que pelo menos vai ter um estudo, não vai ser o estudo, vai ficar assim, faltando. 10:18, não precisa correr não. Ó, o 18. Jesus lhe disse, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E foi lá na reverenda do céu, né? Isaías 14 e também Ezequiel 28. Isaías 14 fala da caída de Satanás do céu e também Ezequiel capítulo 28. Aqui, né, irmão? Ó, eu vi Satanás caindo, tempo verbal imperfeito, do grego teoreia. Não fica claro se está falando de uma visão que teve no reino espiritual, ou se esta é simplesmente uma declaração descritiva daquilo que estava acontecendo. Seja qual for o caso, Jesus indica que a autoridade e o poder de Satanás sobre as pessoas foram decisivamente arruinados, como um relâmpago, descrevendo o caráter brusco e repentino da queda. Isaías 14:12, ele fala a hóspede da manhã como cai do céu, etc e tal. Ezequiel 28 também fala. Agora vamos continuar aqui, então se for outra referência também, vamos lá, outra referência da queda de Satanás. Aqui o 12:31, também olha aqui, agora Colossenses 2:14-15, vamos lá, Colossenses 2:14-15, Colossenses 2:14-15, Colossenses 14:15. Colossenses, vamos lá, Colossenses 14:15. Deixa eu só. 2:14-15, ó, vamos rapidinho. 14:15, olha aqui. Diz aqui. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removesse inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Você viu, olha essa nota aqui, ó, o escrito de dívida que era contra nós. No mundo grego-romano, o escrito de dívida, grego xerografonon, era uma nota escrita de dívida. Paulo usa isso como uma figura de linguagem para caracterizar a dívida de cada pessoa com Deus por causa do pecado. O próprio Deus resolveu esse problema de forma misericordiosa para todos os que colocam a sua fé em Jesus, pegando esse débito e cravando-o na cruz. Então nós tínhamos um débito com o Senhor Deus. Jesus pegando esse débito e cravando-o na cruz. Onde Jesus pagou a dívida. Essa imagem veio do comunicado que era afixado na cruz pelas autoridades romanas, declarando o crime pelo qual o criminoso estava sendo executado. João 19:22. Estava escrito lá em latim, hebraico, o aramaico, e também em grego. Despojando os principados e as potestades. Representa que Jesus morreu por toda a humanidade, né? O Império Romano, que havia dominado todo mundo, os filósofos, os gregos, e o hebraico, o aramaico, os gregos. A cruz de Cristo marca a derrota decisiva dos poderes demoníacos. Na cruz, eles foram despojados de seu poder de acusar os cristãos diante de Deus. Diabo significa acusador, difamador. Entretanto, esses demônios continuam a existir e a exercer poder para incitar ao mal. Assim, os cristãos devem continuar a lutar com eles, vestindo a armadura de Deus, que está em Efésios, no capítulo 6, versículo 12 ao 16.
publicamente os expôs ao desprezo. Este é o mesmo termo grego deigamotizo, usado em Mateus 1,19, para referir-se à relutância de José em expor a gravidez de Maria de forma a trazer vergonha pública a ela, que é publicamente expôs ao desprezo, para referir-se à relutância de José em expor a gravidez de Maria de forma a trazer vergonha pública a ela. A cruz revela publicamente a derrota dos poderes demoníacos na tentativa de frustrar o plano de Deus de salvação por meio de Cristo. 1 Coríntios 2,6,9, triunfando sobre ele na cruz. A imagem é de um cortejo militar romano triunfante, o rei derrotado com todos os seus soldados sobreviventes, e os espólios de guerra eram exibidos em desfile pelas estradas de Roma como um espetáculo público para ser visto por todos. Vamos lá, então, para concluir o 14. Vamos lá, rapidinho aqui. Rapidinho, vamos lá, concluir isso daqui, rapidinho. Então, tá aqui. Sobre o que o príncipe, né, eu já mostrei para os irmãos, vamos lá, agora o 14:31, obediência de Jesus. Bom, sobre o príncipe deste mundo, já li aqui a nota, aqueles que não seguem a Cristo não são autônomos. Então, aqueles que não seguem a Cristo não são autônomos, eles são influenciados pelo diabo, tá? Então, aqueles que não seguem a Cristo, eles não são autônomos, eles são influenciados pelo diabo, o diabo usa eles, tá? Então, eles não são autônomos, não. Quer dizer, não é porque ele está sem Cristo, mas eles não estão assim neutro, não. Eles estão sendo usados pelo diabo. Vou ler aqui, ó. Aqueles que não seguem a Cristo não são autônomos. Eles estão servindo a Satanás. Eles estão servindo a Satanás. Então, aqueles que não seguem a Cristo, eles não são autônomos. Eles estão servindo a Satanás. Eles estão servindo a Satanás, esteja ou não consciente disso. Então, estão servindo a Satanás, estejam eles conscientes ou não disto. Satanás vem na pessoa de Judas e daqueles que com ele estão. No capítulo 18, Judas vinha lá, Satanás vinha na pessoa de Judas e com as pessoas lá no Getsemane, no capítulo 18 do Evangelho de São João. E é por isso que, um pouco tempo, Jesus já não falará muito com eles, porém, Jesus não está sujeito a Satanás, pois Satanás não tem poder sobre ele. Jesus não tem poder sobre ele, sobre Jesus. Satanás não pode forçar Jesus a fazer o que for. É Jesus quem se submete voluntariamente ao sofrimento que está por vir, por obediência ao Pai, viu? Por obediência ao Pai. Agora o versículo 31. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então, estou aqui, tá, irmão? Até o 31. Vamos agradecer ao seu Deus por o Espírito Santo ter dado esse estudo, sendo dirigido por ele, que é para a nossa edificação. Então, veja bem, o que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Foi lido 3 vezes aqui. O que ama é o que guarda. Vou ler só os versículos que fazem essa parte aqui. Que é o 15 do Evangelho de São João, capítulo 14. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Guardar é obedecer. Se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. Agora, o 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manterei a ele. Agora, o 23, a gente respondeu: se alguém me ama, guarda a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morar, tá? Então, o que ama Jesus é o que guarda os mandamentos, que obedece. E por isso ele gasta boa parte do tempo dele lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, para saber quais são os mandamentos, para ele poder obedecer. Sexo entre solteiros, não ficar nas bebedeiras, não se divorciar e contrair segundos casamentos, também não ficar nas bebedeiras. Ele conhece todos a Bíblia, então quando vem a tentação, ele está a espada espiritual. Tá? Nos outros vídeos eu falei a respeito desse texto aqui, não precisa abordar aqui, nesse estudo. Vamos orar e agradecer ao seu Deus por aquilo que o Senhor nos deu. Que Deus, eterno Pai, Senhor, agora eu venho agora te agradecer, Pai amado Senhor, por esse estudo que o Senhor me deu, o Senhor nos dirigiu, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos conduziu em toda a verdade, na Tua palavra,
para que nós possamos ser edificados através da tua palavra, consolados, exortados, Pai amado Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por você estar comigo, por estar com meus irmãos, nos confortando, nos consolando, nos ajudando, Pai amado Senhor, em nossas fraquezas. Obrigado, Espírito Santo, por Senhor fazer me lembrar a tua palavra e também me ensinar e me guiar, Pai Senhor, em toda a verdade, Senhor, sendo dirigido pelo Espírito Santo, Pai amado. Eu peço que não deixe eu ser guiado pelo conselho da minha carne, Pai Senhor, que é má e terrena e diabólica, Pai amado. Não deixe eu ser guiado pela minha natureza humana pecadora, Senhor, que nos meus membros, Pai amado, Senhor, tem a prostituição, tem a avareza, tem a idolatria, tem a bebedeira, que são obras da carne, Pai amado. Por enquanto, Senhor, nós estamos aqui nesse mundo, Pai, no processo de santificação, eleva a vida toda. Somente quando estiver lá agora, com o estado de glorificação, que não vai ter pecado, vai sermos perfeitos igual aos anjos, e por isso nós vamos poder julgar à direita do trono branco ali, Pai amado. O Senhor Jesus sentado no trono branco, como está em João 5, 22, que ao Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, que também está no versículo 27, Pai amado Senhor. E nós vamos estar à direita do Senhor ali, para julgar ali os penitentes, vamos julgar ali o Adolfo Hitler, vamos julgar ali, Pai amado Senhor, também a Jezabel, vamos julgar também, Pai amado Senhor, também vários ditadores aí, Pai amado Senhor, aí da União Soviética ali também, se o ditador lá, para Stalin, Pai amado Senhor, e muitos homens aí, nós vamos julgar do passado aí, Pai amado, que nós vai dar esse direito para nós, que vai estar sem pecado, isso glorificado, sem pecado. Mas por enquanto isso aqui nós recebemos o Senhor e vivemos no processo da santificação, como o apóstolo Paulo, não sou perfeito, mas consigo para o alvo. Pai, que me capacita a ver uma vida de santidade, Pai amado, de consagração ao Senhor, separado dos valores do mundo, separado da prostituição, da fornicação, da pornografia, da masturbação, que é o sexo entre solteiros, da fornicação, que é o sexo entre solteiros, da masturbação, que é o sexo solitário, e da fornicação, que é o sexo entre solteiros, para me os valores corruptos desse mundo aí, Pai amado Senhor, e que não venha dar ouvido para crentes carnais, Pai amado Senhor, que vem na fornicação, nas bebedeiras amaziadas, e não está, eu dar ouvido para a tua palavra, que aquele que, se a gente colocar outra pessoa no teu lugar, a gente não é digno do Senhor, Pai amado Senhor. Eu peço que o Senhor venha sempre dirigir através do teu Espírito Santo, na tua palavra, Pai amado Senhor, para fazer a tua vontade, porque a tua palavra diz 3 vezes no capítulo aqui, Pai, que o que te ama, que o que ama o Senhor é o que obedece a tua palavra. Me capacita, Pai amado Senhor, a obedecer a tua palavra todo dia, Pai. Não sendo apenas um ouvinte, Pai amado Senhor, mas ser de um praticante da tua palavra, Pai amado Senhor. Peço, Pai amado Senhor, não deixe que eu venha me tornar, Pai Senhor, um hipócrita, Pai amado Senhor, um ator, Pai amado Senhor, que vive de aparência, Pai amado Senhor, mas que eu venha ser um praticante da palavra e não somente um ouvinte, obedecendo a tua palavra, Pai amado Senhor. Pai amado, oro também para que o Senhor venha fazer que essa palavra me alcance muitos irmãos aí, fale com cada um deles, edifica a fé deles, fortalece a fé deles, e que o Senhor venha também conduzir eles, Pai, sendo guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai, e produzindo, Pai, o fruto, que é o amor, Pai, que é amor, paz, alegria, fruto para Ti, bondade, benignidade, longanimidade, que é fruto para o próximo, também, fidelidade, mansidão e autocontrole. Autocontrole para vencer a fornicação, o sexo entre solteiros, vencer também o sexo solitário, que é a masturbação, a pornografia e os valores corruptos desse mundo, Pai, sendo distinto do mundo, porque está lá, Pai amado Senhor, ali para 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 13, que não vem tentação senão humana, mas o Senhor é fiel para dar escape. Nós temos o Espírito Santo e temos o menor próprio, diferente dos ímpios que não tem. Ora, para que o Senhor nos conduza, Pai, em toda a verdade, e nós ser guiado pelo Teu Espírito Santo, como eu li aqui para nós, na Tua palavra, Romanos 8,14, que somos guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus. E também ali para Gálatas capítulo 5, do versículo 18, aqueles que são guiados pelo Espírito, amado, não estão debaixo da lei de condenação. Eu peço que eu venha sempre ser guiado pelo Espírito Santo e não pela minha natureza humana, que é inclinada para as coisas desse mundo, prostituição, avareza, bebedeira, mas inclinado pelo Teu Espírito Santo, que são as coisas do céu. Eu morri para esse mundo e por isso o Senhor vinha pensando nas coisas do alto, como está lá em Colossenses capítulo 3. Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, me despede em paz e abençoa todos os meus irmãos que tenham acesso a essa ministração. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmão. Tenha uma boa tarde aí para a glória do Senhor. E fique com Deus, sendo guiado e dirigido e orientado pelo Espírito Santo para a glória do Senhor Jesus. Amém.